Olá pessoal, boa noite, boa noite. Como vocês estão? É, Estamos aqui com Espiritualidade Anarquista. Olá, boa noite a todos. Começou. Ai, alegria! Desculpem novamente o meu atraso, mas é que eu precisei acertar o texto. Hoje eu fiz algo bonitinho. Eu preparei certinho o roteiro para que não fique tão extenso o vídeo com eu falando coisas, né? Mas é mais direcionado agora. Então eu vou enviar aqui para o pessoal que me ajuda a construir a página, que me ajuda a, a poder fazer o trabalho acontecer para não me sentir tão sozinha. Os meus amigos queridos. Então eu vou agora mandar o link para eles e aí já também faço aqui a propaganda, né? Para o pessoal poder acessar. E aí a gente começa que hoje vai ser um tema muito interessante. O tema é a história do anarcofeminismo, né? A luta mais importante de todas, pois engloba tudo. Engloba desde os primeiros processos da luta, né? O meu celular tá muito ruim. E também engloba diversos aspectos da luta, diversos aspectos do movimento aí. Ai, gente, peraí, calma, calma, já quando eu começar, vai começar. Deixa eu só enviar os links aqui, né? Pra gente fazer algo bem legal. Ai, mas daí não vai aqui. Vamos ver, vamos ver. Aí, agora foi com a página que eu gosto, né? A página certinha, a página funcionando bem aqui. Espero que dê certo a nossa live de hoje. Eu fiz uma pesquisa certinho, porque antes eu estava falando, mas como é muita coisa, eu não estava sabendo me direcionar, porque se eu ficava pensando, ai meu Deus, se eu fizer um roteiro aqui, eu vou ficar a vida inteira, né? Mas daí não, aí agora eu percebi que aí eu fiz agora um roteiro certinho. Deu trabalho, não vou falar pra vocês que não deu, mas também esse tema não teria outro jeito, né? Eu teria que fazer um pouco de pesquisa. E lembrando também que eu sou uma professora, né? Eu tenho essa questão de ensinar e me preparei 9 anos para poder montar a página Espiritualidade Anarquista, conceituando, pensando sobre ela, filosofando, estudando todo tipo de ocultismo, caindo em todo tipo de situação nihilística que vocês possam imaginar. Então, para poder vir e dar um trabalho interessante para vocês. Mas é claro que imagina, né? Tudo tem muitos termos, tudo tem muitos, tem que ter técnica. Então, por exemplo, eu quero falar, eu estudei bastante sobre a Bíblia, sobre o Torá, muitos aspectos, mas são sempre muitos nomes, muitas datas, né? Muitos questionamentos. Então, não dá pra gente também agarrar o mundo todo com as mãos. Então, a gente vai trabalhando dentro do anarquismo. Então, quando a gente diz que trabalha dentro do anarquismo, a gente está buscando aquilo que é mais certeiro e objetivo nos conceitos e nos ideais, porque senão a gente não consegue falar de nada, né? Aí a gente precisa fazer o quê? Dar essa ideia, né? É isso, eu acho que eu publiquei aqui bastante lugares. Vamos ver se o pessoal vai aparecendo. Se não aparecer, né, eu vou fazer a live sozinha. Mas tudo bem, eu continuarei fazendo a live sozinha. Não tem problema, né? Então, hoje vocês viram que a gente teve uma. Novamente, a gente teve aí o rapazinho que tá na presidência que. Poxa vida, né? Falando coisas que não deve, mostrando a insensibilidade patriarcal. Oi, Emi, e aí? Que bom que você tá aqui. Eva, alegria! Nossa, hoje.
Eu fiz certinho, ó, tá vendo? Eu fiz bonitinho, por isso que eu atrasei. Que eu tava terminando de corrigir a pesquisa pra gente dar iniciativa hoje, né? Eu vou espirrar, aí não se importem, peraí. Ai, tá escorrendo o nariz. Então eu fiz uma pesquisa para deixar bem legal esse trabalho e trazer coisas novas, coisas que a gente ainda não viu, né? Sobre o tema, porque a gente sempre fala de feminismo, né? Mas de anarcofeminismo, a história do anarcofeminismo e trazer novas coisas sobre esse tema, assim. Não vai estar tão detalhado, porque eu não estudei de fato tudo que eu queria, do jeito que eu queria, né? Tanto que aqui deveria ter um símbolo feminista, né? Ah, mas depois na capa eu coloco, né? Então a gente vai trabalhar alguns aspectos aqui do anarcofeminismo, da história do anarcofeminismo. E é isso, né? Vamos ver como é que vai ser a nossa live de hoje. Ai meu Deus, eu tenho que me desapegar, eu tenho que fingir que eu tô falando com 1 milhão de pessoas, senão eu fico, ai meu Deus, tô falando e o pessoal, né? Porque a gente sabe que é o mundo, né, gente? Eu me preparei, quando eu tava me preparando, eu ficava muito ansiosa. Porque a gente quer fazer logo, né? E aí, durante esses anos, eu tive que sempre me controlar, falando: Ari, você ainda não tá preparada, Ari, você não tá preparada. Aí dava vontade de fazer os vídeos e já falar. E aí, alguma coisa na minha voz falava: Ó, você precisa estudar aquilo antes, você precisa estudar isso, você precisa entender aquela situação, porque eu me passei por muitos conflitos psicológicos aí com os estudos. E agora que eu tô podendo fazer com mais certeza. Ai meu Deus. São muitos diálogos. Vamos lá. Então tá bom, eu acho que eu vou começar já. É, o Vini eu acho que já deve estar dormindo. Não sei se a Tainá vai participar. A minha amiga a Aline participou e depois só que não falou nada, mas ela falou que participou. Participou não, assistiu, né, a live toda. As lives estão chegando aí a umas 20 a 40 visualizações por lives. Então, geralmente o pessoal tá assistindo até uns 55 minutos, pelo que eu entendi. Então tá dando certo, acho que o pessoal tá gostando, mesmo que não comentem ou não falem, eu acho que o pessoal tá assistindo, tá dando um certo tipo de engajamento aí. Eu espero que isso que eu estou falando ajude bastante pessoas a se entenderem. Então tá bom, né? Já acabou de falar, vamos para o tema. Então, anarcofeminismo, né? O que é o anarcofeminismo? Então, vamos aqui, peraí. Eu vou começar falando aqui, vou me desaparecer um pouquinho. Então, nós temos o anarcofeminismo. Cadê aqui? Cadê aqui? Ah, tá aqui. Pronto. Anarcofeminismo. No anarcofeminismo, nós temos. é, Primeiro a gente vai falar o que é feminismo, né? Aí depois o que é anarquismo. E assim a gente vai ver também o que é anarquismo, o que é feminismo, o que é anarcofeminismo. Aí a gente vai entender mais ou menos como é a história, né? A primeira onda feminista, a segunda onda feminista. Vamos falar um pouco das mulheres da primeira onda e vamos falar um pouco das mulheres da segunda onda e também dos coletivos anarcofeministas pelo mundo. Então, a gente vai falar sempre das anarcofeministas. Então, esse trabalho agora a gente vai falar somente desse grupo de mulheres, né? Que é o que me representa, porque eu me sinto anarcofeminista, por mais que o pessoal aí muitos não consigam entender como eu posso ser anarcofeminista e crítica de gênero ao mesmo tempo, né? Então é muito louco isso, é muito louco. Vamos lá. Então, o que é o feminismo? A gente já tá vendo aqui mais ou menos
O feminismo é a luta pela liberdade política da mulher, né? A luta contra o patriarcado e a consciência de classe sexual, na minha opinião. Então, o que acontece? Toda mulher, né? Antes o feminismo ele surge com Fourier, Charles Fourier, como a gente já estudou, né? Por esses tempos. Eu vou tentar deixar. Eu queria deixar aqui uma parte, sabe? Eu ainda tô apanhando com esse negócio assim de colocar. Acho que eu vou deixar aqui, vou deixar aqui. Então, o feminismo, né? A palavra feminismo começa a surgir com Charles Fourier em 1850, eu acho, 1800. Ele é de 1732 a 1837, então mais ou menos nesse período ele vai lá e situa o feminismo, a palavra feminisme, para começar a juntar esse grupo de mulheres que lutavam pelo direito de outras mulheres dentro dos novos sistemas patriarcais capitalistas que estava surgindo. Então, essa palavra feminismo, isso significa que muitas mulheres, como Wollstonecraft, não se disseram feministas, né? Ou a Sojourner Truth, mas elas eram feministas, porque elas já tinham um pensamento que lutava a favor das mulheres, né? Então as mulheres, Charles Fourier, ele fala a palavra feminismo, e ele é socialista libertário, mas a gente tem que entender mais ou menos essa posição, que as mulheres já lutavam antes da palavra feminismo surgir, né? Então a luta feminista ela é muito mais abrangente. E outra coisa, grupos de mulheres decidiram não pegar esse termo para si. Então nós temos hoje, né, muitas mulheres que elas falam assim, mas feminismo é o termo de um homem europeu, né? Eu posso lutar pelo direito das mulheres sem necessariamente me afirmar feminista. Então e aí algumas pessoas, por talvez não entender o conceito, acabam dizendo que essas mulheres não estão lutando de verdade pelo direito das mulheres. Né? Outras pessoas podem dizer isso, como é o caso também da palavra anarquismo, né? Então, os zapatistas não quiseram o termo anarquismo para si porque achavam que era uma palavra que contemplava os europeus, mas não precisaria de fato ser utilizada por nós, já que a gente é autônomo e pronto. Né? A luta pela horizontalidade não precisaria ser falado, eu sou anarquista, né? Eu sou autônomo, sou zapatista, sou contra o Estado, sou contra a hierarquia, me rebelo, sou revolucionário, algo assim. Então, a gente se atentar a essa questão, porque a gente tem as palavras, a gente usa as palavras, mas eu acredito que a gente não precisa necessariamente usar a palavra feminista para lutar pelos direitos das mulheres, né? Então, enfim, mas aí o Charles faz isso, né? O querido Charles aqui. Então, o que é essas mulheres? O que essas mulheres estavam de fato lutando, né? Pelo que elas estavam lutando? Elas estavam lutando, a gente luta, nós mulheres, também sou anarcofeminista, disse a M. Que bom, M, eu também sou e eu espero que mais mulheres anarcofeministas apareçam. E por sinal, já falando, os homens também podem ser anarcofeministas, claro. A questão é que o homem, ele obviamente nós precisamos que os homens protejam nós, né? Obviamente a gente precisa que os homens participem junto com nós. E a participação dos homens é definitiva também, né? Tanto quanto a participação das mulheres. A questão é que, como nós estamos no patriarcado, o narcisismo, acontece que a gente sofre, na minha opinião, um fenômeno ao qual os homens caem no narcisismo. Isso quer dizer que eles não conseguem dar espaço para as mulheres falar, eles não conseguem entender os aspectos que permeiam as mulheres, principalmente na atualidade, que está tudo tão banalizado. Então, por exemplo, o homem chega e um homem anarquista chega e vai conversar com uma mulher. Aí essa mulher é da igreja. Aí essa mulher fala assim, eu não gosto de feminista, porque feminista não ajuda em nada. Digamos que a mulher fale isso, na pior das hipóteses.
Aí o cara que estudou feminismo, que fez isso, que estudou história, que participa dos movimentos, chega na mulher e fala: "Não, você não sabe de nada. Mulheres machistas que reproduzem o machismo existem. Não, que não sei o que essa igreja". Começa a gritar, começa a xingar, começa a sei lá, sabe? Começa a ter um ataque de histeria contra a pessoa que ele, contra a mulher que ele descobriu que não sabe de nada e é conservadora. E aí o que que acontece? Ele não pode fazer isso, ele nunca vai saber mais de feminismo do que uma outra mulher. Pode ser essa mulher a pior de todas. Um homem nunca vai saber, ele vai ter que quê? Ter carinho, compreensão. Se ele quiser conversar com ela, vai sabe, vai com a malícia, né? Vai, né, não, mas sério, mas olha, tem uma feminista que eu gosto que é tão legal. Ah, você não quer? Não, tudo bem, você pensa assim, quem sou eu, né? Não... Então, porque a gente tem uma ideia de que a gente está resgatando essas pessoas, né? Quando você vai resgatar uma pessoa de uma situação de vulnerabilidade, você tem que ter jeito, né? Não vai. Só que aí o que que acontece? Os homens acham que estão enfrentando as mulheres, né? Enfrentando feminazi, enfrentando feminista radical. Eles colocaram esses termos tudo para que eles possam dizer, ah, tá vendo? Eu posso falar de feminismo mais do que algumas mulheres. Aí quando vai ver se é algumas, não é nem algumas, é todas, entendeu? Qualquer mulher que ele vê, ele fica tipo esperando. Ai, deixa eu ver o que, que ela tá falando de errado, o que, que ela vai fazer, o que, que ela disse, o que, que ela deixou de dizer, deixa eu corrigir. Então, o homem nunca vai saber o que é ser mulher, nunca. Não tem como, gente, é um corpo. É como se pedisse. Não tem como, não tem como. É tipo, por exemplo, eu vou fazer uma alusão aqui. Adão e Eva. Adão e Eva sabiam o que, que era maldade? Então, não sabia, só sabia o que era coisas boas. Eles estavam no paraíso, não sentiam dor, não sentiam nada de ruim. Então chega Deus e fala: olha, se você comer aquele fruto, você vai. Você não pode comer aquele fruto, porque senão, se você comer aquele fruto, tudo de ruim vai acontecer. Só que eles não sabem o que, que é tudo de ruim. Eles nunca viram nem a dor, nem o sofrimento, nem nada. Então é como se falasse uma coisa que não é pegável, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Os homens precisam sempre estar ouvindo as mulheres, se atentando às mulheres, protegendo as mulheres na pior da hipótese, tendo paciência com os desenvolvimentos das mulheres ao redor, porque tem muito mais paciência e proteção para os homens do que para as mulheres, é isso. Então, uma mulher anarcofeminista, ela tem uma posição. O homem que adere ao anarcofeminismo, né? Que ele concorda com as ideias, que tal, ele sabe se colocar, ele sabe entender e compreender a próxima pessoa. Então, às vezes, os homens acham que isso é um apartheid falar isso que eu tô falando, ficam nervosos e eu não sei o que eu tô falando demais. Paciência, calma, compreensão com as mulheres ao seu redor, com a sua mãe, com as suas tias, com seus tios. Ai, minha mãe, ela briga comigo, me deixa de castigo, grita comigo, é autoritária, não sei o que. O sistema é assim que fizeram com as nossas mães. E você vai ter que ter paciência, meu amigo. E você vai ter que ter atenção. E você vai errar, normal, todos nós erramos, ninguém é de ferro, mas tem que ter paciência, né? E não tem. É tipo assim, eles escutam uma mulher falando de política e aí eles vão, essa aqui falou de Cristo, então ela vai merecer ser apedrejada, essa aqui não merece, essa aqui falou não sei o que, essa aqui falou não sei o que lá. Aí ele acha o ponto que ele quer, né? Então qualquer ponto, qualquer ponto. E aí, em vez de conversar para tentar argumentar, já vai xingando, vai gritando, vai. Como é que a gente vai fazer uma reunião com mulheres em que os homens começam a gritar nessa reunião? Não, não aceito isso, isso tá errado, isso que você falou foi a pior coisa, eu não vou ceder. Essas atitudes, essa postura é masculina, não é feminina. Por mais que pareça, mas a mulher também é brava, a mulher também não sei o quê, a gente mas não é assim. É absurdo. Eu tô falando, gente, ó. Se aparecer uma menina me xingando esse ano, vai ser muito. Eu já fui xingada, só essa semana já fui xingada por homem. Entende? Então é um absurdo. Eu tenho. Depois que eu me tornei crítica de gênero, então, eu entendi mais tudo. É isso aí mesmo. Mesmo as mulheres que não concordam comigo, elas tentam ainda, elas até tentam ser um pouco agressivas e elas não conseguem. Porque realmente não tem motivo para isso.
né? Agora os caras arranjam. Então, o que, que eu tô querendo dizer? Anarcofeministas, os homens precisam ser anarcofeministas. É claro, eles precisam lutar junto com nós. Eles precisam, a gente precisa do apoio deles, né? Mas não para que eles fiquem nos ensinando ou que eles fiquem. Vocês entendem? Nós mulheres, quando eu falo isso, eu não preciso falar muito tempo sobre isso, porque as mulheres já é verdade. Agora, se eu falo isso com um homem, nossa, às vezes eu levo 3, 4 dias para ele entender que eu não tô contra ele, que eu não tô falando mal dele, que eu não tô falando. Ixi, Maria. Então, é mais ou menos isso, né? Já entendi dessa parte, né, da participação dos homens, eu acho que um homem que está prestando atenção e está com o coração nobre entendeu o que eu quis dizer, né? Então ele não vai ficar assistindo Red Pill achando que mulher quer dar golpe de barriga. Como eu fico vendo um monte de anarquista e punk fazendo esse tipo de coisa, gente. Vocês acreditam que existe isso? Anarquista homem falando que sabe mais de feminismo do que mulher e que tem que ensinar mesmo. Anarquista homem que fica falando que mulher NAZI é protegida no movimento só porque é bonita. Homem que acha que mulher bonita é paparicada o tempo inteiro. Eles acham que tem sei lá, um grande grupo de homens jogando tapete vermelho para as mulheres bonitas passar dos padrão que eles colocam na cabeça deles, né? Acha que qualquer mulher é mimada. Você já viu isso? A mulher tem, sei lá, a mulher fez a unha, pintou o cabelo e pronto, ela é mimada. Essa mulher sempre foi mimada, então para ela ser escutada, para ela ser entendida, ela precisa ter um monte de critérios para ser escutada. Enquanto o homem, às vezes o homem faz a pior atrocidade no movimento e tá aí conversando com todo mundo. E será que ele fez mesmo? E a culpa é da menina? A mesma coisa que a direita faz. Então, esses dias eu dei uma resposta para um cara que foi assim, ó. O nosso presidente atual, o filho dele bateu numa mulher, né? O Nicolas lá, Nicole, protegeu o pedófilo, entendeu? Então, quer dizer, no sistema anarquista não tá diferente os homens também, entendeu? Não tá diferente. É assim, os homens são assim, para eles é engraçado zoar e bater nós, é engraçado se unir para falar mal das mulheradas que tá no movimento. E as mulheradas, para tentar se adaptar, acaba tipo, eu também falo palavrão, eu também faço essas piadas, eu também não gosto da outra, eu também não gosto, entendeu? Meio que às vezes acaba comprando esse tipo de estilo que os homens têm, que não é nosso. Entende? Nós somos mulheres que conversamos, que nos entendemos, que quando a gente não concorda, a gente simplesmente encerra a conversa sem maltratar uma outra. Nós somos assim. Nesse ano me comprovou isso. Foram mais de 20 homens me atacando e nenhuma mulher. Se eu tô falando algo tão horrível assim, né? Então, por que os homens, as mulheres não me atacam desse jeito? Graças a Deus, né? Que de repente começa a surgir um grupo, né? Deus me livre, cancelado, cancelado. Mas mesmo assim, seria um motim, né? Não seria um fenômeno de fato, né? Natural, seria um grupo, né? Mas acho que também não aconteceria isso. Enfim. Então, desabafado aqui, falado sobre isso, para que a gente consiga entender que eu não estou fazendo um apartheid de homens, que eu não sou preconceituosa contra homens, porque uns chamam eu de lésbica, né? Sapatão que odeia homem. Os outros dizem que não, que eu sou mentirosa, que eu não sou lésbica coisa nenhuma, que eu gosto é de homem negro. Então tem um grupo aí que tá nessa pegada aí. Né? Eu gosto de homem negro, gosto de homem branco, gosto de ser humano, gosto de mulher branca, mulher negra, mulher gorda, mulher magra, mulher da China, mulher do Japão, mulher do Brasil. Eu gosto do ser humano, eu sou apaixonada pelo ser humano, né? Enfim, mas vocês veem como é que é. Vocês entendem a situação das mulheres, a posição da mulher política socialmente. Então, se a mulher é cristã, não é escutada. Parece que nada das vivências dela realmente valem a pena. Elas já ficam 3 pés atrás com a mulher, né? Se a mulher é não sei o que, não sei o que lá. Se a mulher falou não sei o que lá, se a mulher anda com não sei quem, se a mulher fala. Entende? Agora os homens.
É só ele chorar e pedir desculpa que todo mundo esquece. Então, os homens tendo essa ideia de que existe uma proteção militante patriarcal em todos os grupos, desde anarquistas, comunistas, direitistas, extrema-direita, que tudo isso daí está tomado por homens patriarcais, por homens, e que esses homens, mesmo às vezes militando para esses patriarcados, silenciando mulheres ao seu redor, gritando com mulheres ao seu redor, não querendo valorizar o que elas falam, porque se você ainda conversa sem gritar, sem xingar, mesmo que você discorde, seja incisivo, as mulheres não vão se importar de conversar com você. Agora, o que não dá é para gritar, xingar, humilhar, colocar o pessoal na jogada, né? Toda hora eles fazem isso, joga pessoal, do nada, você tá falando, você tá defendendo as mulheres porque você é lésbica. Você vai sair ganhando com isso. Oxi. Eu defendo as mulheres, então tem uma fila de mulheres me querendo, né? Nossa senhora. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo, né? Se eu tô falando é porque eu tô sofrendo, na verdade. Ai, meu Deus. Então, isso aqui é o feminismo, entendeu? O feminismo, o feminismo é essa luta para o direito das mulheres, né, se reconhecer, para ter liberdade política. Então, toda feminista vai lutar para que todas as mulheres tenham liberdade política, de falar o que pensam, de sentirem o que sentem. Mas ela falou besteira, ela falou algo errado, ela falou um termo racista, ela falou um termo homofóbico, ela falou... Deixa, a gente tá tudo aqui do mesmo jeito. Eu não encontrei um que não fizesse, tá? Um monte de gente acusa, aponta, fala não sei o que, um julgamento, né? Parece que tem um monte de, sei lá, ministérios dos julgamentos anarquistas espalhados na cidade. Eu entendo que tem um problema, entendeu? Dos neonazis, das coisas de traição, de não sei o que lá, eu entendo, mas não está mais do jeito que, entendeu? Perdeu a mão, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, a gente tem que esperar as mulheres. Eu fui numa reunião esses dias, e político, não vou falar qual foi o local, né, porque não tem a ver isso, mas foi político comunista, né, tava nessa reunião. E uma mulher negra, senhora, começou a gritar: eu sou mulher e eu tenho, isso aqui que eu sou, tá, não vem falar que não. Ela começou acho que ela já estava meio que assim revoltada com essa questão toda, e ela começou a gritar isso lá, entendeu? Ela é uma senhora negra, de luta de muito tempo, eu não a conheço totalmente, mas ela é de luta, e deu para ver que ela está revoltada com uma situação que ela seria extremamente, se eu fizesse isso, eu seria extremamente rechaçada, entendeu? Ela, quanto mulher negra, não foi nem escutada, eu não sei se ela está sendo escutada, da revolta dela. Não importa se ela está falando algo errado ou não, o importante é que ela está falando, e é isso que a gente tem que lutar. Não importa se você concorda ou não com você, eu sempre vou lutar para que você possa falar, né? Isso é liberdade política, mas isso está acontecendo para os homens. Os homens falam tudo que eles podem. Todo tipo de piada absurda contra a mulher na internet. Amigos meus colocando coisa tipo de sua vaga. Um dia tava a Jean Grey e o Ciclops conversando. Era 2 tirinhas só. Na de cima, o Ciclops dizia: você quer fazer não sei o que lá? E a Jean Grey dizia: não. Aí ele dizia embaixo: então vai tomar a sua vaga. E começa a xingar literal. Eu cheguei pro meu amigo: mano, que raio de tirinha é essa? Não, mas é porque na cena, não sei o que, vai estar totalmente... E o tanto desses que tá surgindo virou moda, né? Então, quer dizer, liberdade política para quem? É isso que o feminismo é. Você dá voz à mulher. Você colocar para... não menstrua, então não sei que situação é essa. Não tenho a possibilidade de, né, fazer uma relação sexual e depois ficar com medo de ter um bebê passando pela sua ureta desse tamanho, que assim, né, com a cabeça. Não tem problema, não tem medo disso. Você simplesmente vai e pronto, entendeu? E você pode ir, depois vai com outra, depois vai com outra, usando camisinha. Nós tem todo um processo mais complexo, né? Então, tudo isso envolve luta contra o patriarcado. A luta contra o patriarcado é que nós mulheres percebemos. O Alex disse: se você defende a mulher, por que é lésbica então? Os homens defendem os homens por quê? Então, vai saber, eles são tudo homoafetivo. Ixi, quanto mais tempo que eu passo, Alex, eu percebo que os homens, a maior parte ama outros homens. É isso que muitas mulheres falam. Então,
realmente eles escondem a sexualidade deles. A gente conversa com os caras e eles me revelam tudo, tipo assim, eu já fiquei. Os caras mais durão, assim, que você pensa, mano, esse cara nunca iria ficar com outro cara. E fica, e eles mesmos falam. Uma vez um rapaz chegou pra mim e falou assim: você acha que eu fico com homem? Daí eu falei. Não sei, né? Porque ele é todo durão, assim, né? Cheio de coisa, tatuagem, malandrão da comunidade, sabe? Tal, não sei o quê. Aí eu fico, eu gosto, mas nunca que ninguém nem iria acreditar se você falasse. Né? Nunca que ninguém ia acreditar. Ele me revelou, falou que, né, a pessoa se sente confortável comigo ali. Aí acaba falando, né? Daí eu, caramba, isso aconteceu tantas vezes, tantas, tantas. Então, realmente, existe esse narcisismo, é o patriarcado, né? Então, as mulheres começaram a perceber que o que acontecia, né? Que na verdade existem sistemas patriarcais que vão modificando a sua cultura. Então, o sistema é sempre o mesmo, que é o quê? Mulheres não podem ter controle de natalidade dos seus corpos, mulheres não podem dizer não, né? Homens proletariados têm que se manter proletariados, escravizados, homens, né? Comumente é falado nas lutas. E é isso, então, mas na hierarquia o homem sempre tem mais voz que a mulher. Só se essa mulher conseguir gritar muito é que ela vai ter mais voz que esse homem. Né? Então, é um jogo, né, para nós mulheres. Então, isso sempre é o patriarcado, em qualquer lugar, na China, na Alemanha, na Espanha, na África, na Mesopotâmia, nos passados, nos presentes, até aqui nas tribos indígenas também aconteceu isso no Brasil, que é a questão de que os homens vão dominando as mulheres e que esses sistemas hierárquicos vão ficando cada vez mais complexos, né? Quanto mais o homem proíbe a mulher de andar, passear e tudo mais, mais vai ficando rígido o patriarcado e a hierarquização. Então é sempre em cima do corpo da mulher. Né, e sempre em cima do regimento do que a mulher pode ou não fazer com o seu corpo. Isso era um consenso, na minha opinião, entre todos os movimentos de luta de mulheres, né? Dentro da história da humanidade sempre foi essa questão. Por quê? Porque sempre foi entendido que a gente tem o sexo masculino e o sexo feminino, e o macho, é observável isso na natureza, ele oprime as mulheres. Né? O macho, ele não dá escolha para a mulher se ela quer ficar com ele ou não, para a fêmea, desculpa. Né? Ele simplesmente tem o seu instinto e ele faz o instinto dele acontecer. Né? É claro que a gente vê comportamentos humanitários, né? Nos animais também, mas a gente sabe que a maior parte é isso. Esses dias estava falando dos golfinhos, o que os machos golfinhos fazem com as fêmeas golfinho, né? Então a gente vê que não seria, só que aí dá a impressão de que o ser humano já nasceu lógico, né? Os homens fazem isso passar para a gente, né? Então quando surgem os sistemas capitalistas, essas marcas, né? É sempre isso, sei lá, o Império Chinês patriarcal. A república patriarcal. Nunca foi só a opressão dos trabalhadores. Não, sempre foi a opressão do trabalhador e a mulher. Né? E aí o que acontece? Capitalismo patriarcal, república patriarcal, comunismo patriarcal, islamismo patriarcal, cristianismo patriarcal, né? Islamismo patriarcal, todos eles patriarcal. Então as mulheres começaram a perceber que não adiantava só ficar falando, né, lutando para que mudasse as leis, porque hoje você luta para mudar a lei, amanhã muda a Constituição toda, muda todo o sistema, sai do capitalismo e entra, sei lá, um novo regimento, mas que dá no mesmo no final, no mesmo, né? O gado, desculpa, o galo que tem aqui no sítio é folgado e bate nas galinhas. Aí, tá vendo? Quem tem animal sabe disso, né? Você vê a diferença do comportamento do macho pra fêmea, né? E você tem que ficar controlando. O macho faz xixi, é territorialista. A fêmea já é, né? Já tem, sei lá, às vezes ela
tem os comportamentos dela. Eu lembro, ó, sempre me falaram assim, ah, não tenha gata, né? Só tenha gato, porque a gata entra no cio, aí ela tem filhote, aí depois você tem que ficar, ela também menstrua, aí não sei o quê. Até no anarquismo especificista, isso acontece, desculpa, no feminismo especificista, né, acontece, de ter um preconceito na hora de adotar as fêmeas, com medo dela trazer filhote, com medo dela ficar sujando a casa de sangue, com medo dela, sei lá, ser emocional demais, né? E quando eu tive a oportunidade de ter uma gatinha fêmea, que eu superei essa barreira, nossa, as gatinhas fêmeas não dão trabalho nenhum, é muito mais fácil de cuidar. O gato foge, volta todo sujo, às vezes volta machucado. Você quer deixar ele dentro de casa, ele não fica nem a pau juvenal. Agora, a gatinha não, as gatinhas geralmente são mais calmas, não menstruam tanto, né? É claro que você tem que castrar, né? Ela tem que castrar ela, mas geralmente quando ela é dentro de casa, até no cio ela não foge muito. Geralmente, né? Cada gato tem sua personalidade, mas animal, né? Mas é isso que eu tô querendo dizer, tipo assim, até no feminismo especificista, quando você estuda a ciência, a biologia, você vai vendo, você vai quebrando os tabus, porque a gente vive numa uma educação civilizatória europeia que finge, né, tem a ilusão de que a gente não é animal, que a gente é civilizado, que a gente é acima, mas a gente escorre o nariz, mas a gente faz tudo a mesma coisa. Às vezes a gente né? Às vezes a gente faz isso, não faz? A gente chega e murmura. Às vezes a gente rosna, às vezes a gente faz igual os animais, tudo igualzinho. Às vezes a gente se cheira, né? Às vezes a gente faz isso. É tudo normal, é igual. Mas aí as pessoas então têm que entender e fazer essa conexão. Só que hoje em dia as questões foram se complexando e mudando. Então, os temas, né? Então, é a luta contra o patriarcado, não é tanto a luta contra o capitalismo, não é tanto a luta contra o cristianismo, como a gente vê hoje. Isso aí é só roupagem. A gente luta contra a raiz do problema. Né? A raiz do problema é que o homem tem que criar autoconhecimento sobre o seu próprio corpo e sobre a sua cidadania. Então, uma mulher cuidar de uma criança é muito comum, porque ela vai pelo amor. Um homem cuidar das crianças, ele tem que ser um homem nobre, porque ele vai pela moral. Entende o que eu quero dizer? Enquanto é instintivo para nós mulheres cuidarmos das crianças um dos outros, os homens, para ter essa mesma atitude, ele precisa passar por um processo reflexivo que o torna moralmente nobre. Então, não, eu escolho estar aqui com a minha mulher, cuidando das minhas crianças. Ah, eu escolho ajudar a minha irmã a cuidar dos meus sobrinhos porque ela está tendo dificuldade. Então, eu vou lá, né? Tenho amigos que é raro, né? Mas daí eu estou trabalhando, mas eu ajudo a comprar as roupas do meu filhinho, da minha sobrinha, do meu sobrinho, a dar remédio quando a minha irmã precisa. Eu não olho assim a minha irmã como, ai, tá vendo? Foi dar e agora não tem dinheiro para. Não é assim que olha, entendeu? O homem é isso. Eu sou anarquista e sou um homem. Eu ajudo instituições de mulheres. Eu não tenho filho, sou solteiro, mas eu sempre pego uma renda minha e distribuo para alguma instituição que cuida de criança. Entende? Não, os homens simplesmente, né, enquanto as mulheres dão mais de 95% do seu tempo, dinheiro, para cuidar das crianças, com amor, geralmente, né? Geralmente as mulheres fazem isso porque elas querem, elas têm apego às suas crianças, né? Os homens fazem isso, eles criam essa conexão, precisam criar essa conexão, essa nobreza. Então a luta é contra o patriarcado para fazer essas clarezas. E a consciência de classe sexual é essa questão. Então, além da opressão de classe operária, a gente tem a opressão de classe sexual, onde o macho, os homens oprimem as fêmeas de diversas maneiras, né? Um homem pode chegar e usar um abuso para afastar a mulher da política, né? Um homem pode utilizar da agressividade de verbos, de falar alto, de humilhar, para tirar a mulher da política. Então, o cara pode, sei lá, se sentir tão ameaçado com a presença da mulher ali emocionalmente que ele fala mal dela pelas costas dela, sem se importar que isso possa causar, sei lá, um motim contra ela, como isso já aconteceu, né, na história da humanidade, porque não tem escrúpulos. Às vezes o cara assiste esses Red Pill
e anarquista mesmo, assiste o Zé de Pio e acha que eles estão certo. Né, que eu cheguei a conversar com anarquistas inteligentíssimos, maravilhosos, que chegaram para mim e falaram que a gente já superou o patriarcado, que agora a gente vive os vestígios deles. O cara estuda pra caramba, ele é demais. E ele acha isso. Ou ele achava depois de conversar comigo, não sei se eu consegui explicar pra ele que a gente não saiu do patriarcado, porque aqui no Brasil a gente tem uma das melhores constituições do mundo. Aqui no Brasil, por mais que seja muito violento, a questão da prostitu, a questão né, dos prosti e da pornô e tal, que aqui também é muito forte por ser o país do carnaval, mas ainda assim nós mulheres podemos andar, podemos transitar, podemos fazer live falando o que a gente pensa, né? Então aqui a gente tem um pouco de liberdade, um pouco, porque questão financeira a gente é também do mesmo jeito, entendeu? Mas a questão é que a gente também passa por essas vulnerabilidades. Dá-se a impressão de que por aqui o Brasil estar um pouco mais avançado, que as coisas já se resolveram para nós, entende? E não chegou nem na metade. Se vocês forem ver os casos de violência contra a mulher, a gente fica com o cabelo assim, ó. É caso tipo a mulher da mamadeira, vê lá, a monstra da mamadeira. Vê esse caso, pra você ter uma noção do que eu tô querendo dizer. Sei lá, tem várias. A mulher bruxa, a menina, a mulher da mamadeira foi linchada e cancelada mundial, pela mídia inteira do Brasil, que disseram que ela colocava cocaína para a filhinha dela beber. E era por isso que a filhinha dela tinha deficiência, e não foi nada disso. Foi um médico que molestou a menina e para acusar ela inventou essa história. Vê essa história, quanto que essa mulher sofreu. E a mulher que chegou do trabalho, é loira, e ela era da comunidade periférica, morava numa cidadezinha de barro, foi trabalhar, voltou, na internet, no Facebook que estava surgindo, desenharam à mão, assim, ó, bruxa solta em tal cidade, ela é loira e ela é assim assado. Se você vê, pega ela porque ela mata criança. Aí a mulher estava voltando do trabalho, um louco de um homem gritou: "Ah lá, bruxa da internet!" Aí a mulher andando com a sua bicicleta, bruxa? A mulher da igreja tinha 3 crianças para cuidar, deixou 3 crianças órfãs. Sabe quantas pessoas lincharam ela? Dizem que a polícia, quando chegou, a polícia não conseguia nem entrar na multidão, assim, com medo de apanhar. Mais de 250 pessoas. E isso é ódio desenfreado do corpo da mulher, do símbolo mulher, entende? E isso aqui, ó, representa algo que estereotipa. Isso quem disse foi William Reich. William Reich, que a gente falou ontem, ele foi um biólogo psicólogo. E quando ele foi biólogo psicólogo, ele percebeu que as mulheres estavam passando por estados extremos de violência. Mulheres burguesas sendo presas e sem poder sair de dentro de casa e carceradas. Mulheres negras, a gente já sabe, né? É tão absurdo. É a mesma coisa, só que sem a questão financeira, né? O pior ainda, né? Então a gente vê hoje na comunidade que é muito comum começar a falar: a menina talarica, e aí raspar a cabeça dela. E eu lembro que teve uma época, ai gente, falando coisa triste, né? Eu lembro que teve uma época que eu dava aula no estado há uns 10 anos atrás, e uma aluna, um aluno, não sei, me mostrou um vídeo, né, de uma mulher loira, amarrada assim na cadeira, e uma outra mulher falando: "Você não gosta de roubar o marido dos outros? Então toma", e jogando cigarro aceso, né, queimando, torturando mesmo a menina, batendo, falando que né? E aí eu cheguei, meus alunos, olha só, 13 anos de idade já nesse tipo de energia, né? Porque antes a gente assistia um filme de terror, era o máximo, né? Hoje a gente vê a cena real, né? A maldade nua e crua, né? Então aí, tá vendo, professor? Mas ela merece. Quem mandou pegar a namorada do outro? Quem mandou ser talarica? Quem mandou... Aí eu, gata, você tem certeza que isso aconteceu? Você tem certeza que essa mulher realmente fez isso? Ou não é uma doida psicopata que pegou uma pessoa aleatória e inventou essa história? Tem certeza? Como que você pode... E outra, isso realmente é motivo? Se alguém vai e te trai, é ruim, mas é motivo de matar essa pessoa? Isso é que é amor livre. Amor livre fala sobre essas questões reativas emocionais.
né, que fazem o que? Oprimem a mulher. Isso é consciência de classe sexual, entender que existe, que a testosterona faz diferença no corpo humano. Né, faz. A mulher tem 5 hormônios diferentes. Como que isso não iria diferenciar na forma como ela fala, age, mexe, né, e tal? Tudo diferencia, entende? Então, saber dessas coisas é a sobrevivência da mulher. Se ela não souber dessas coisas, ela vai se colocar em situação de vulnerabilidade, como muitas meninas fazem, porque elas acham que pode confiar nos homens anarquistas, que acham que pode confiar nos homens comunistas, e aí elas ficam juntas com alguns homens e às vezes acontecem coisas que ela pensa, caraca, eu achei que aqui isso nunca iria acontecer, né? Então nós mulheres temos que estar sempre atentas nos se protegendo. Nós estamos numa selva de pedra. E a gente não fala isso para nossas crianças também, né? A gente fala isso para as crianças, para as nossas meninas. Ó, não fica sozinha. E a gente tem que falar mais, não deixa suas crianças perto dos seus tios, dos seus pais de muito tempo, se você desconfiar. Fica sempre, sempre atento aos homens ao seu redor. A gente sabe, os maiores crimes acontece dentro de casa, crimes sexuais. Então, desculpa, homens, mas a gente não pode dormir, descansar. Só se o homem se provar muito da hora. E se o homem se provou, ele ganhou mérito, né? A mulher não precisa se provar tanto. Se a gente conversar com as mulheradas, você vai ver que não precisa. Agora, os homens têm que se provar muito pra gente poder dormir tranquila. Uma mulher que dorme do lado de um homem tranquila, porque esse homem é muito merecedor, né? Ou ela tá muito sem entender a situação social da selva, né, de pedras, está vulnerável, mas é uma situação que a gente sabe hoje em dia. Então, o máximo que a mulher faz é roubar o dinheiro do cara na pior das hipóteses. E o cara, na pior das hipóteses, faz o quê? Vixe, nossa, é melhor nem ver, né? Nem ver, porque senão a gente vai ficar aqui sempre falando. Para o homem é instintivo também. O Alex tem um instinto igual eu para cuidar das crianças. Aí, ó, tá vendo? Exatamente. Às vezes, eu acho que sim, às vezes tem um instinto, né, mais maternal no homem, um instinto mais protetor. E é bom, porque hoje em dia tá cada vez mais, eu sinto, né? Não sei se eu tô viajando, mas tá cada vez mais difícil conversar com os homens, entende? Dialogar, porque você cuidar de criança é uma maravilha, uma bênção do universo. Quem realmente entendeu a criança, quem realmente entendeu a dinâmica da vida, vai ficar feliz de ter uma criança para cuidar, conversar, né? Sei que é difícil, sei que não tô querendo romantizar os problemas, dificuldade, mas também não precisamos ser tão, né, durões assim, né? Com a situação, as crianças são maravilhosas, alegres, criativas, engraçadas. Às vezes faz a gente esquecer os problemas, né? E quando você trata uma criança com muito carinho, sabe, toque, ela retribui isso com você até, né, mais pra frente. Então não é fácil, mas quem já entendeu a situação da vida não vai ficar a vida inteira procurando o quê, né? Não sei o que as pessoas tanto procuram. Então é isso que é feminismo. E tudo isso que eu estou falando, desde as mulheres anarcofeministas, mesmo as mulheres que não se posicionavam politicamente, elas vão dizer que é isso. Eu acredito que nem até as mais conservadoras vão concordar com isso que eu escrevi aqui. Por isso que eu quis fazer uma coisa mais plural. Então, a gente vai agora aqui. E o que é o anarquismo, né? Então, para ficar mais fácil, o anarquismo são filosofias metafísicas sobre a relação de poder no aspecto humanos, nos relacionamentos, política, religião, educação, saúde mental, no feminismo. Então, a política do anarquismo é o socialismo libertário, né? O anarquismo, ele vai... O que ele é, então? O poder. O que é o poder? Qual que é a filosofia do poder? Qual que é a filosofia do status? Uma pessoa que é mais alta do que a outra. Uma pessoa que luta e a outra que não luta. Uma pessoa que tem poder bélico. Todas essas questões de poder, será que são benéficas ou são maléficas? Como que a gente pode lidar o ser humano? Então essa é a parte do anarquismo que é muito mais profunda do que os outros sistemas, né? Porque ele fala assim, o anarquismo é um conceito que diz assim que o poder corrompe o homem, né? Lembrando que se é o homem,
Entendeu? O poder corrompe a humanidade, seria uma coisa. O poder corrompe a mulher, é outra coisa. O poder corrompe o homem, é outra coisa. Então, o anarcofeminismo vai percebendo que a mulher não se relaciona com o poder como o homem se relaciona. Os interesses das mulheres, quando elas são em grupo grande, se organizam e vai se movimentando, não é fazer ditadura, não é fazer hierarquização, mesmo quando essas mulheres elas são mais conservadoras ou de direita, como né, elas não costumam produzir hierarquias fortes e violentas. Quantos homens? Eu estou falando, não é uma mulher ali, outra. Ai, a Flor de Lis! Ai, não sei o que. São mulheres, aí são mulheres individuais em grupos patriarcais, em grupos de homens, e esses homens escolhem essas mulheres a dedo para depois virar exemplo de alguma coisa para eles. Então, é a mesma coisa a esquerda faz. Né, se eu não me engano, 36% do governo atual é formado por mulheres. Só 36. Era para ser 55, 70. Na minha opinião, deveria ser 90%. Né, se a gente quiser uma mudança real. Mas é 33%. A gente ainda é uma cota, né? Uma minoria da minoria. Como assim, né? Não tem sentido. Então, certo? Então, mesmo nos sistemas, então o anarcofeminismo, quem percebeu isso, se eu não me engano, foi o PSTU, né? Que agora ele está com essa legenda aí, com mais de 60% de mulheres nas suas legendas, porque sacou essa ideia. Então, eu acho isso muito legal, uma boa iniciativa. Não que eu estou querendo dizer que eu sou partidária ou algo do gênero, eu também não sou amarrada a nada, entendeu, gente? Eu vejo, eu falo, que pra mim é real, eu falo. Aí os anarquistas homens chegam pra mim, você não é anarquista de verdade, você falou que o PSTU tá fazendo coisa boa. Nossa. Não, eu disse que essa coisa que eles estão fazendo é muito legal, uma ótima iniciativa. Não tô falando que o PSTU é a solução do país, né? Ou de que, entende como que é as coisas, como que os trocadilhos, né? As coisas, trocadilho. Então, tô vendo aqui a Amy. O Alex tem um instinto igual eu para cuidar das crianças, exatamente. Aí a gente vai passar agora para cá, né? O que é o anarcofeminismo? É a união da liberdade política das mulheres junto à organização política socialista libertário. Acredita-se que a liberdade da mulher só é totalmente respeitada em sistemas não hierárquicos e geridos majoritariamente por mulheres. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Então, a união da liberdade política das mulheres. O que acontece? As mulheres anarcofeministas começaram a perceber que não somente teria que se mudar o sistema patriarcal, mas já mostrar um novo sistema que não fosse o que se estava vendo sempre, que era a hierarquia, porque a hierarquia sempre vai cair para o patriarcado. Então, o socialismo libertário vem como uma forma de mostrar, não, pera, a gente pode fazer um sistema horizontal formado por federações, por sindicatos, né, e que as mulheres vão ter os seus espaços exclusivos para discutir situações pertinentes ao seu corpo. Então, a gente via, por exemplo, as anarcofeministas do começo do século XX já falando sobre aborto, já tendo grupos de mulheres que se reuniam para falar sobre menstruação, sobre saúde feminina, né? Sobre a questão do clitóris, por exemplo. O clitóris, a gente falou da próstata, né? Ontem, né? Mas esquecemos do clitóris, eu esqueci. Então, a gente tem a próstata, que é muito sensível e cuida de vários aspectos da saúde do homem. E nós temos o clitóris, que é um órgão que Deus colocou, a deusa colocou em nós, só para nos trazer prazer. Então, é um órgão que ele regula o prazer do corpo feminino. Né? Então, o que isso significa? Que nós temos aspectos diferentes do nosso corpo e que isso era muito bem claro e definido lá pelas anarcofeministas do século XX. Então, a gente separa o estudo né? Então, aqui, né? Deixa eu ver. Eu esqueci, eu coloquei aí para ver o que é feminismo, o que é anarquismo, né? Então, aqui, peraí. E então a gente tem aqui, ó, o que é o anarcofeminismo, né?
E aí a gente vai vendo, eu queria até. Ah, tá vendo assim, quando fala mais livre, né? Geralmente a gente até acha coisas e tal. Eu queria falar, por exemplo, de algumas figuras feministas, mas acho que depois eu falo, para descontrair. Então, esse aqui é o anarquismo, né? Filosofias metafísicas sobre a relação de poder. Aí a gente tem o que é anarcofeminismo, que é a união da liberdade política das mulheres junto à organização política socialista libertário. Acredita-se que a liberdade da mulher só é totalmente respeitada em sistemas não hierárquicos e gerido majoritariamente por mulheres, né? Esse gerido majoritariamente é que a mulher vai ter muita participação na política. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam assim, ó, ah, mas tem que ser igual, se tem 50 mulheres, tem que ter 50 homens. Não significa isso, né? Significa que é majoritariamente. Porque se for majoritariamente masculino, os homens não têm todos os aspectos, conhecimentos das questões femininas. Então, se for majoritariamente masculino, os grupos, eles vão sempre esquecer alguma coisa, passar uma coisa, e as coisas que geralmente passam, né? A gente fica assim de cabeça em pé, né? Lembrando que a NASA, quando enviou a primeira mulher para o espaço, deu para ela 100 absorventes para ficar 6 dias. E perguntaram se ainda era suficiente ainda. 100 absorventes. Então é isso, né? Olá, Digi. Boa noite. Tudo bem com você? Como você está? Então vamos lá. As ondas feministas, né? Então, quando a gente fala do feminismo, a gente fala... geralmente a gente pensa assim, ó, em onda. A primeira onda feminista, que acontece em 1950, de 1850 a 1950, isso fui eu que fiz, tá? Eu não tenho período de certo, mas é mais ou menos esse período. A segunda onda de 1960 a 1990 até os dias atuais. Talvez a gente esteja na terceira onda feminista, né? Mas não se fala sobre isso, eu acho. Só até a segunda onda. Então a gente vai ver alguma dessas mulheres feministas. E agora eu vou falar mais rápido. Mais rápido no aspecto da gente ir mais pra frente, né? Que eu já falei, eu fiquei mais desabafando. Então vamos lá, ó. Ok. Aí, na primeira onda, a gente vai falar de algumas mulheres feministas. Então, que a gente tem, e vocês vão ver que elas não oferecem nenhum tipo de risco, nenhum tipo de outra. Geralmente, quando as mulheres estão mais na organização política, não vou falar nem no poder, né? Porque poder e organização política são coisas diferentes, né? Então, quando a mulher está na organização política ativamente, geralmente os homens recebem mais amor, recebem mais carinho. Tanto a mulher também, entende? Vira uma coisa mais suave. Oxe, aqui tá errado, hein? Ai, aqui eu escrevi errado, gente. Essa moça aqui não é dessa época da Wollstonecraft. Ela é de 1900. Ai, cadê ela aqui, ó? Eu já vou falar dela, acho que é... Aqui, peraí. Então, ó, eu não vou corrigir aqui não, tá, gente? Daqui a pouco eu corrijo ela não é do lado da Wollstonecraft, ela é a Amparo Porsche. Amparo Porsche, ela é de 1000... Aqui, ó. Senão ela viveu 800 anos, né? Imagina. Ela é de outubro, Eva, é a primeira libriana a primeira libriana feminista que eu vi. Mentira, teve a moça que iniciou o feminismo liberal também, ela é também libriana. Mas tudo bem, né? Mas ela também é uma anarcofeminista libriana, Eva. Eva deve ter subido aí, né? Deixa eu ver, peraí. Que quando eu faço isso acontece. Então a gente vai falar dessas mulheradas, né, que começaram se hoje aqui no Brasil a gente tem liberdade, nós mulheres, foi graças a essas mulheres que lutaram por nós, né, deram a sua vida pela causa. Então é isso, vamos lá. Pronto, agora tá certo. Né? Então vamos lá, 3D aqui. Aí, pronto. Então vamos lá. A primeira onda do anarcofeminismo, tá? Eu não tô falando da primeira onda feminista, eu tô falando da primeira onda das anarcofeministas, focada nesse ponto. Então a gente tem a primeira, nós temos a Mary Wollstonecraft.
A Wollstonecraft, ela não falou que ela era anarcofeminista, mas ela já lutava contra as hierarquias, lutava contra o Estado daquela época, né? E o marido dela começa a utilizar a palavra, ele é o primeiro, né, o Godwin, ele é o primeiro, o William Godwin é o primeiro a utilizar a palavra anarquia com intuito político, né? Então, a Wollstonecraft, ela é a primeira mulher a falar sobre o direito das mulheres. Ela dá um insight pra gente. Qual que é o insight que a Mary Wollstonecraft deu? De que os homens, quando dizem homens, eles estão dizendo homens mesmo, eles não estão dizendo mulheres. Ela aprendeu isso da forma mais dura quando Rousseau fez o quê? A pedagogia dos homens e a pedagogia das mulheres. Aí foi quando o Wollstonecraft viu que o Rousseau não estava falando de liberdade, fraternidade, irmandade, coisa nenhuma. Que o Rousseau só estava mudando a carcaça do patriarcado. Quando ela viu isso, ela se revoltou e escreveu os direitos das mulheres, para já orientar nós mulheres do futuro, que quando o homem diz assim, pode ser Bacon, Proudhon, quando ele diz assim, o direito dos homens, eles estão falando homens mesmo, entendeu? O homem precisa pegar o seu ego, é o homem. A gente tem que deixar, a gente mulher não pode ficar mais na inocência de achar que a educação, a ciência dos homens foi para nós, tanto porque a deles prejudica a gente. Quando a gente vê um samurai falando, olha, não seja bravo, não, seja calmo, paciente, para nós mulheres talvez isso não seja um bom conselho. Talvez para nós o conselho seja reativa, se proteja. Tipo assim, ó, se você está andando sozinha à noite na rua, aí você vê um cara andando atrás de você, e o seu instinto diz assim, se protege, dá um grito, sou louca! Mesmo que o cara seja bom, mesmo que o cara não tenha feito mal, ele não fosse fazer mal, ele não fosse um predador, né? Ele vai tomar um susto, né? Ele, moça, eu não vou fazer nada, desculpa, meu Deus, sai correndo. Se ele for um predador de fato, ele vai se assustar e não vai ficar do seu lado. Ele vai, essa menina nem fez nada e já tá gritando desse jeito, entendeu? Então, é tática, né? Tática de animal. A gente grita, a gente... né? Então, a gente tem que ter esse instinto de proteção. Aí, a gente vê que para os homens, a educação... né, vai falar do ego de um jeito, vai falar... Não tô falando que nós também tem que ficar sendo umas doidas por aí, entendeu? Mas a gente tem que dar valor ao nosso instinto de proteção mais do que qualquer coisa, mais do que se o homem vai dizer, nossa, porque você fez isso, você acha que todo homem é ruim? Fala o que quiser. Ai, mas ela errou, ele não era mal mesmo, né? Mas ela tentou se proteger ali. Não tô falando também acusar as pessoas do nada, né? Não tô falando isso. Tá vendo? Tudo nós mulheres, a gente tem que ficar se justificando, né? Que eu me sinto assim. Então, a Wollstonecraft deu essa insight pra nós, porque ela passou por isso, né? E depois a gente tem a Sojourner Truth. Ela também não se falou anarquista, né? Porque na época dela não tinha isso. Então, não sei se ela diria que era anarquista. Mas ela fez o quê? O insight da Sojourner Truth foi falar que a mulher deveria estar majoritariamente no poder. Então, o insight que a Sojourner Truth dá é de que as mulheres juntas, elas podem organizar o mundo de novo. Então, a Sojourner Truth já sabia do que? Da consciência de classe sexual. Né? Então, essa é a coisa maravilhosa que a Sojourner Truth fez. Mostrar que a união das mulheres queria colocar a organização na casa. É isso aí, Sojourner Truth. Então, a primeira mulher realmente anarcofeminista, né? Que foi a Louise Michel, que já começou a misturar, não é a primeira em si, né? Mas a mais velha, por assim dizer. Então, ela tá dando pra ver aqui? Deixa eu ver só rapidinho. Oi, olá, vamos ver. Olá, tudo bem? Como está? Né? Cap, aí aqui, ó, adoro os assuntos. Oi, boa noite, adoro esses assuntos. Eu sou anarcofeminista cristão messiânico. Sem dó nos machistas do país do futebol. Paulada sem dó nos machistas do país do futebol. Isso aí, é complicado, hein, Digi? Porque hoje a gente teve uma coisa muito triste que aconteceu aí, né? Uma fala infeliz do presidente, mais uma, né? Mais uma, e se ele não parar... Porque esse ano foi difícil, presidente, né? Foi difícil, vem sendo meio difícil aí. Acabar com o presidente.
Anarcofeminista lutou pelas comunas de Paris. Então, qual que foi o insight maravilhoso da Louise Michel? Além da bandeira negra, foi a questão, né? Porque ela foi a primeira pessoa, mulher, né? Primeira pessoa e mulher, a gente tem que falar assim, né? A primeira pessoa que pegou numa manifestação e levantou um tecido preto, né? Uma bandeira preta para representar o anarquismo e o luto das pessoas que lutavam, que foram presas ou foram, né, mortas por causa da revolução. Mas o que ela fez realmente de incrível foi o que ela criticou duramente a maçonaria, né? A maçonaria, além de defender as mulheres, além de falar de toda a questão da classe sexual, ela também defendeu a maçonaria. De que maneira? Ela falou, né, para os amigos dela, os companheiros, que se eles continuavam na maçonaria, por que eles continuavam lá, né? Se lá era um sistema que favorecia a hierarquia. Então ela denunciou. Dizem que Bakunin era maçom, né? E ele era de alta elite. Bakunin era militar. Tudo bem que ele falou do anarquismo, lutou pelo anarquismo, eu agradeço, mas, poxa, as mulheres por muito menos não são escutadas, né? E aí ele com certeza, provavelmente era da maçonaria, e não sei se ele largou a carne, mas a Louise Michel denunciou isso, e poucas pessoas falam, mas para mim esse foi um dos maiores insights dela, né? Pra gente. Então, depois nós temos a Louise Michel, a Lucy Parson, que ela é uma máquina, né, de livros, de escritora. Ela fez 1.500 livros sobre anarquismo. E também ela ajudou a montar o Instituto de... a federação, né? A primeira internacional lá, Sindicato Internacionalista nos Estados Unidos. Ela foi a primeira. E a coisa que acontece é que ela deu insight do quê? Das mulheres negras, né? Da importância de a gente ver as especificações das mulheres em condições diferentes, raciais. Então, a mulher, a Lucy Parson, ela deu esse insight pra gente. Vamos ver mais aqui. A Voltairine de Cleyre, né? A Voltairine de Cleyre, eu vou tentar falar mais rápido. A Voltairine de Cleyre, ela ajudou na questão de a gente entender que a saúde mental da população, principalmente proletariada, estava caminhando para doenças mentais devido à questão da exploração capitalista. Então a Voltairine de Cleyre já tem meio que essa ideia. E ela também era ateia, então ela luta bastante contra essa questão das religiões patriarcais dominando os sistemas, né? E como que a religiosidade paragramática, esqueci, poderia ser tão ofensiva, né? Para estabelecer e permanecer um sistema socialista libertário anarquista. Então, essa foi a contribuição da Voltairine de Cleyre. A Emma Goldman, também da primeira, né, Voltairine de Cleyre, Emma Goldman, o insight que ela deu para nós, foram vários, né? Desde amor livre, liberdade da mulher, foi uma das primeiras a falar sobre relacionamentos lésbicos, né? Experiências lésbicas que ela teve. Então, ela foi pioneira nisso, mas o insight mesmo da Emma Goldman é a energia insurreicionista, que eu não sei falar, nunca sei. Mas que é de pegar e falar assim, vamos fazer a luta agora, nós mulheres precisamos ser libertas agora, é urgente, né? É necessário ir rápido. Então, a Louise Michel ela se sentia excluída pelos anarquistas, a Emma Goldman se sentiu excluída e abandonada pelos anarquistas. Então a gente vê que essas mulheres estavam também questionando isso. Então o nosso anarquismo não é frágil, não é um anarquismo frágil que qualquer coisa que aponta o dedo, entendeu? Não. Né? A gente precisa se autorregular, então a gente precisa chegar e falar, olha gente, precisamos melhorar isso aqui, precisamos resolver essa situação aqui,
A gente não é os imaculados da política, que a gente tem o direito de apontar o dedo para ver quem é que sabe mais, quem é que sabe menos. Né? Não tem nem como isso acontecer, entendeu? Então, é isso que acontece. Nós anarquistas estamos tentando aprender a conversar com todas as bolhas, não só com uma bolha. E para conversar com todas as bolhas, a gente precisa saber o objetivo e consenso que existe em todas elas. Na minha concepção, é um trabalho que eu estou querendo fazer aqui. Maria Lacerda de Moura. Deixa eu ver o que o pessoal está falando, né? Mas o Baconi foi percebido depois também pela maçonaria. O maçom tentaram pôr um fim nele, não conseguiram, justamente por causa desse certo poder que você disse que ele tinha. Ah, isso aí eu não sei, porque eu busquei da história, né? E não achei ele dizendo que não era mais maçom ou criticando a maçonaria. Mas se foi isso, palmas pro Baconi. Agradeço, hein, Baconi? Fez uma, hein? Fez um monte, né? Não, mas sabe por quê? Porque a gente tem que ser assim com os homens, porque eles são assim com a gente. A gente tem que ficar, ó, colocando o dedo, porque se nós mulheres, a gente respira errado, quem não pode errar sou eu. Como diz o Paulinho. Quem não pode errar sou eu, entendeu? Então, os homens, para conseguir a confiança, tem que ser muito, muito bom. Então depois, ó, vamos ver aí, eu não vi essa história não, mas se eu acredito no Digi, se ele tá falando e se tá na internet é verdade. Então, bora que bora. A Maria Lacerda de Moura, também da primeira onda feminista, né? Ela vai dar o insight, qual que é o insight que ela dá para nós? De que a espiritualidade e o anarquismo, né? Qual que é a espiritualidade anarquista? Então a Maria Lacerda de Moura já começa a tentar, é claro que numa visão não religiosa pragmática, dogmática e hierárquica e tudo mais. Ela critica isso, mas ela já começa a fazer uma movimentação aí, né, ela e o coletivo dela, de ajudar as mulheres a ter essa atenção, né? A espiritualidade ter uma atenção diferenciada no movimento anarquista. Espiritina Martins, então, o insight dela, né, foi mostrar a força da mulher. Ela só tinha 13 anos quando ela jogou a bomba. Quando ela jogou a bomba, né, ela só tinha de buquê de flores, a gente conhece a história dela, né? Mas só lembrando, ela tinha 13 anos, o pai e a mãe dela eram anarquistas italianos, se eu não me engano, então eles já tinham conhecimento político. A Esperintirina, né, a Esperintirina, né, o que ela faz? Ela vai numa manifestação, lá naquela época não tinha direitos humanos, não tinha direito de nada, e ela pega e, revoltada com a repreensão da polícia, revoltada com a violência da polícia, ela coloca dinamites nas flores aqui no buquê, se fantasia de noiva, né? E quando ela vai chegando perto, ela joga bomba. Quando ela joga bomba, os policiais morrem, uns 3, eu acho, e aí o Brasil inteiro muda sua Constituição e a Constituição começa a ser uma das melhores do mundo. Não estou falando para vocês jogar bomba em lugar nenhum, pelo amor de Deus, não vão se colocar em perigo, né? Isso aqui foi um fenômeno, uma situação, eu não quero que ninguém que dá luta aí, né, se coloque em perigo. Mas é isso que ela fez e foi isso que aconteceu, porque depois os direitos das crianças, que estava sendo reivindicado para que criança não trabalhasse, né, fosse impedido, as crianças não trabalharem, só educação para crianças, questão da mulher, questão de limite de trabalho, porque se deixar, né, o patrão faz a pessoa trabalhar 24 horas, que nem a gente viu. Então essa foi a Espiritirina, esse 13 aninhos de idade a menina já fez isso. Então aqui a gente termina a primeira onda do feminismo. Aí a gente agora vai para a segunda onda do feminismo, que estamos falando das anarquistas, né? Lembrando que aqui, não desconsiderando nenhuma outra vertente feminista, mas hoje a gente está atentas aqui às feministas, anarcofeministas, que, diferente das outras vertentes, elas posicionam uma mudança política social total, né, definitiva. Enquanto, por exemplo, existem o feminismo radical. Qual que é a diferença do anarcofeminismo para o feminismo radical? Ambos acreditam no patriarcado como ofensivo. Ambos acreditam na consciência de classe sexual.
e ambos acreditam na liberdade política das mulheres. O que diferencia? É que o feminismo radical, as mulheres do feminismo radical, elas não acreditam que a gente vai conseguir, de fato. Não é que não acredita que a gente vai conseguir, mas é tão longe a possibilidade de uma revolução realmente que destrua o sistema, que elas estão mais focadas na luta agora, né? No agora, no que a gente pode modificar agora e o que a gente precisa de urgência no momento. Então, as feministas radicais, elas vão criticar totalmente a questão do sexo biológico, masculino e feminino, né, no sistema. E aí, no feminismo radical, que começa a acentuar essa questão, né? Existe o sexo biológico, e aí do sexo biológico os homens inventaram os papéis de gênero. Então, papel de gênero foi uma coisa construída pelos homens para estereotipar e manter mulheres em estado de violência. Então, que nem eu já falei, né? Para a mulher se considerada incrível, ela precisa precisa cortar o clitóris dela. Entende? Então porque Deus mandou cortar o clitóris dela, vamos fazer isso, entende? Isso é um papel de gênero, né? Um papel de gênero, a mulher tem que andar de vestido, tem que andar de saia. Por quê? Porque as mulheres andavam de saia na floresta, vinham os soldados e podia fazer o que quisesse com ela ali, era mais fácil do que tirar uma calça, do que ela ter alguma proteção aqui, mais difícil. É claro que são aspectos assim, né, que são do imaginário do homem e tal, né? Então, e tem as nossas construções também. Tem o que é nosso da mulher, né, do que nós temos de nós, mas tem aquilo que foi obrigado, que é o papel de gênero. Então, não são as mulheres que fortalecem o papel de gênero. O papel de gênero é uma imposição social, né? Então, uma mulher que não for feminina demais, ela tem o quê? Problemas financeiros, ela não é aceita tanto na sociedade, né? Então tem esse regimento político para performance femininas nos sistemas capitalistas, né? Então vamos ver, então isso é a diferença do anarcofeminismo para o feminismo radical. Elas estão uma contra a outra? Não. Existe alguma vertente feminista que uma está contra a outra? Não existe isso. Não existe de fato, quer dizer, existe uma, né? Mas não existe isso de fato, e eu não vou falar sobre. Mas não existe de fato isso. De certo, todas as mulheres estão lutando pela mesma coisa no final das contas, até as feministas liberais. No final das contas é a mesma coisa, né? Cuidado do corpo da mulher, cuidado da família e da criança, cuidado, liberdade política para as mulheres e tudo mais. Então, esse negócio de falar que existiu feminazi ou feminismo nazista, não existiu isso, gente, não existiu. O que existiu, sim, existiram poucas mulheres que estavam a favor do sistema nazi. Poucas. Né? Isso não é feminismo. E essas mulheres não tinham um pingo de poder dentro do sistema e elas não estavam lutando para tomar o poder do bigodudo e fazer no lugar dele, em vez de ser soldados homens nazis, serem soldados femininas, ser majoritariamente formado por um sistema nazi formado por mulheres. Não teve isso, né? Teve mulheres submissas ao regime nazi e algumas delas, talvez na inocência ou na maldade, ia lá e achava que aquele sistema ia proteger ela. Mas as mulheres alemãs nazi sofreram muito também. Se vocês irem lá ver os documentários, as coisas, vocês vão ver. Tinha fábrica de mulheres loiras nazi alemã, que elas eram obrigadas a copular com os homens, porque elas eram consideradas as melhores mulheres do sistema. Então, se elas eram as melhores do sistema, tinha que engravidar ela e ela fazer vários filhos para que o sistema ariano se mantivesse. Então, as mulheres que tinham algum tipo de deficiência ou problema de saúde eram descartadas. As mulheres que tinham uma boa performance genética eram usadas como fábrica. Então, esse negócio de falar feminazi é um absurdo que foi criado.
né? E foi um absurdo uma pessoa de esquerda, anarquista, feminista, utilizar esse termo contra uma mulher. É um absurdo. Porque nunca existiu um sistema tão opressor quanto de um homem que seja napoleônico, stalinista, muçulmano, não, Mussolini, sei lá, enfim, nazi, Churchill, Nathaniel e se quiser, eu fico falando os nomes aqui dos opressores. Não tem medo de ninguém. Também ninguém tá nem aí pra mim, né? Mas tem aí, ó. Tô dando os nomes tudo. Se quiser nome, tem mais nome. Aqui no Brasil, então. Então não teve um regimento. A mulher, basta ela falar uma coisa que alguém não concorda pra ela ser chamada de feminazi. Agora o cara faz a pior maldade na comunidade e amanhã tá lá. Ô, meu amigo, que bom que você se arrependeu de ter magoado, né? Feito mal. Não, Ian, nem vou falar, deixa, vai. Vamos lá então. Aí, na segunda onda feminista, né? Ok, aqui. Então, segunda onda feminista, nós temos. Aí já começa a surgir não somente mulheres individualmente falando, mas mulheres que começam a se organizar em coletivos, né? Então a gente tem a Lúcia Sanches. Eu não estudei muito bem as histórias delas, mas eu peguei aqui e recolhi para que a gente já possa começar. Vamos ver aqui. Tá tudo bem? Galera, joga uma bomba no final de um campeonato de Corinthians versus Flamengo. Você viu, né? Eu acho que você viu, né, Gigi, o que o Lula, o presidente aí, falou, né, hoje. Poxa vida, que pena, né? Que pena que ele está caminhando para um lado que não era bom. Mas tudo bem. Lúcia Sanches, ela é aqui, né? Ela é anarcofeminista declarada já, né? De 1900. Eu acho que essa data aqui tá errada, mas tudo bem. É anarcofeminista declarada. Ela ajudou a criar o coletivo Mulheres Livres na Espanha para combater o fascismo de Franco, né? Então, vamos ver aqui, ó. O coletivo Mulheres Livres. Mulheres Livres, né? Aqui, ó, é o manifesto, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, já tá mostrando. Então, muitas mulheres participaram desse movimento, que era das Mulheres Livres, que foi iniciado, né? Foi um dos projetos aí, que uma das iniciadas foi a Lúcia Sanches, e ela monta esse grupo para poder combater tanto a ameaça nazi, quanto também a ditadura de Franco. Muitas mulheres, né? Ó, mulheres... Espanha luta contra Franco, né? Então na Espanha o ditador da Espanha foi o Franco, né? Nossa, agora me deu calor, peraí. Então a luta na Espanha foi do Franco. Ele é que fez aí, por causa dele estar oprimindo, né, as aldeias, os vilarejos, como os homens adoram fazer. Essas aldeias e vilarejos se organizaram e aí eles começaram a se mobilizar para trazer a proteção daqueles sistemas. E as mulheres também foram lutar. Então, aqui a gente já começa a perceber, a gente começa a desmistificar o papel a mulher enquanto cidadã política social. Porque na cabeça imaginária dos homens narcisistas, as mulheres não iam para a guerra, as mulheres não levantam muro. Na cabeça narcisista dos homens, as mulheres não fazem trabalho braçal, sabe? Tudo bem, os homens são mais fortes, os homens carregam mais peso, conseguem carregar mais peso. Mas isso não significa que as mulheres não construíram casas com as suas próprias mãos até hoje. As mulheradas lá na comunidade, quem que vocês acham que levanta as paredes delas? Eu mesma já levantei várias paredes quando eu já estive na comunidade, né? Trocar chuveiro... essas coisas tudo aí, na cabeça dos homens a gente nunca faz essas coisas, né? Eu já troquei, já reboquei parede, já coloquei piso, já tentei arrumar encanamento, não fui muito feliz nisso, mas já tentei também. Parte elétrica, as coisas básicas de manutenção eu faço, trocar, né, essas coisas, porque a gente não tem com quem fazer, não tem como ficar pagando os caras pra fazer, e às vezes nem o cara também sabe, porque é normal não saber essas coisas, né? O cara também não é obrigado a saber tudo que é de casa, né? Eu acho que deveria, todos nós, né, deveríamos estar aprimorando as nossas técnicas de cuidar da nossa casa.
Mas a gente sabe que, né, enfim, mas na cabeça do imaginário dos homens, ver mulheres assim armadas é algo absurdo, é algo novo, é algo, nunca acontece, né? Então essas são as mulheres aí de luta que a gente conhece, né? Então, ó, é, a Lucy Sanches, então, foi uma das mulheres que auxiliou aí na formação do coletivo Mulheres. Ai, cadê? Aqui, aqui. Aí foi ela uma das criadoras do coletivo, né? Mulheres Livres na Espanha. E se eu não me engano, eu acho que quem participou também foi essa linda aqui, ó. Essa maravilhosa, quer ver, ó? Essa daqui que vocês conhecem, cadê ela? Ué, cadê? É que mudou aqui um pouco. Aqui, não, líder. Ué, cadê? Ih, gente, sumiu. É a Dona Clotilde aqui, Angelina Fernandes, né? A atriz que interpretou a nossa querida Dona Clotilde. Ai, que olhar lindo, olha, gente, que meiga. Ela é muito linda, ela é muito demais, poxa vida. E sempre uma mulher linda, né? Ela, Angelina Fernandes, lutou também, né? Nas comunas, ela foi, né, ó, quer ver, ó? Franco, né? Ela foi. Ela lutou contra Franco também, né? Essa daqui não é a Angelina Fernandes, né? Parece que as fotos, né? Ai, cadê a guerrilha? Cadê? Aqui, ó. Aí já é ela, se eu não me engano. Então, ela já participava também, né? Ela lutou também nas trincheiras, nas questões aí, né? Não sei se fala trincheira, né? Acho que sim. Lutou também pelo direito, tá vendo? Ó, das mulheres armada. Então a gente vê as mulheres na televisão. Aí o capitalismo atual fez com que a gente olhasse para a mulher e visse assim, se ela tá na televisão e se ela é bonita, ou se ela é famosa, então ela é patricinha, então ela é não sei o quê, entendeu? Desvaloriza a luta da mulher, sabe? Só que aí, quando você vai estudar, você vê que uma Dona Clotilde, que fazia um programa que muita gente nem, né, não imaginaria que ela lutou contra o Franco e provavelmente ela era anarquista, né? Não sei se ela falou isso, mas eu acredito que ela se consideraria anarquista, né? Então, a gente pode ver aqui ela. E aí a gente tem depois Federica Montseny, né? São mulheres novas, tá, gente? Então ainda não tenho intimidade com a história delas. Eu não consegui estudar tudo hoje. Mas aí a gente tem aqui a Frederica, essa moça aqui, ó, essa senhora maravilhosa aqui, ó, incrível. Ela foi anarquista e participou da criação da FAI, Frente Anarquista Ibérica, né? Então nós temos essa querida também, mesma coisa. Aí, gente, é que assim, os discursos dessas mulheradas, por mais que pareça muito distante, mas não é, sabe? Ó, a Antonieta de Barros também fala da liberdade da mulher. Todas elas, se pegasse todas essas mulheres, colocasse dentro de um balcão para elas conversar, no final todas vão estar falando a mesma coisa, no mesmo consenso, né, com relação à liberdade da mulher, com relação, né, no final, por isso que eu tô passando assim, porque no final é o quê? Direito ao aborto, né, direito à participação política, espaços exclusivos, totalmente ações não corruptivas, então proibição, porque ó, por exemplo, ó, essa moça aqui que a gente está falando é anarcofeminista, tá? Anarcofeminista, Federica Montseny. Eu estava vendo a história dela e ela lutou contra o quê? Contra a prostituta do país, né? Então ela lutou contra a prostituta e também contra a pornô, criando centros de acolhimento para mulheres em situação de prostituição, né? Então ela não falou assim, vamos regular o nosso programa, vamos regular a pornô, vamos regular a prostituta, porque assim elas vão ter direito trabalhista, assim as mulheres vão poder ter aposentadoria, vamos lá lutar pelo direito de regular essa porcaria. Não, né, ela não falou isso, né? Ela pegou no independente do estado, independente do governo, as mulheradas se uniram para montar grupos de acolhimento a mulheres em situações para que elas não precisassem fazer esse trabalho.
Não é para que elas sejam reguladas, para que homens monte uma empresa, as ideias. Regula no Estado, aí o homem monta uma empresa, ele pega várias mulheres, paga um salário mínimo de R$ 1.800 para elas trabalhar para ele, vendendo o próprio corpo para outros homens. Oxe, como que vai regular isso, gente? Como que regula uma coisa dessa? Não tem como regular, não. Olha as ideias. Como que vai regular um bagulho desse e não achar que isso vai ser corrompido? Era não pra ter, não é pra ter. Não tem como consertar as coisas dentro do capitalismo patriarcal ou dentro do patriarcado do jeito que eles querem. Não tem como. Tem que ser casas de acolhimento, tem que ser dar uma nova oportunidade para essas mulheres, né? Mercedes com uma poçada. Então teve a Mercedes com o nome dela é engraçado, né? Ah, eu não sei se eu coloquei aqui. Então deixa eu ver. Ih, será que eu coloquei Mercedes compassada? Não, acho que não. Então eu vou colocar aqui do ladinho, ó. Mercedes compassada. Não é isso. Compassada foi uma anarquista também, né? E ela ajudou também nas colônias de Paris. Aqui, ó. Aqui achei, pronto. Ela também lutou. Não, desculpa, não foi na Comuna de Paris. Ela é espanhola e lutou na questão das mulheres da Espanha, né? Então, talvez tenha até conhecido as outras mulheres que a gente viu agora. Então, a gente tem ela. Nós temos também. Então, essa é uma das mulheres, né? Amparo Porsche. Então, nós temos, ó, Amparo Porsche. É outra moça, os nomes diferentes. Ah, essa daqui, né? Que ela é muito legal. Amparo Porsche, que é a Libriana. Ei, alegria! Uma Libriana anarquista, até que enfim. E ainda anarcofeminista. Ei, gatinha. Então, ela participou da Guerra Civil Espanhola, né? E ela também, de Barcelona, ela lutou, tá vendo? Lares de libertação para prostituta, tá vendo? Ó? Ela lutou contra isso, assistência médica e psicoterapêutica, né? Então ela era formada em medicina, mesmo que o pai dela não deixou, ela foi atrás e se formou, se eu não me engano, em medicina. Não sei se ela chegou a se formar, mas ela trabalhava com medicina, né? Então ela ajuda na formação aí de mulheres livres, né? Mulheres livres para lutar contra. E vamos ver aqui, ó. Viveu aqui. A maternidade não pode ser um pretexto para reduzir os direitos e aspirações das mulheres, porque após o período mais difícil da gravidez, ela está em plena capacidade de exercer ações. Dizer que a mulher, por ser mãe, não pode ter mais direitos é tão absurdo como se o homem, por ser pai, tivesse estabelecido limites e restrições à sua intelectualidade e privilégios. A mulher quer ser integrada, não dispensada. Ela quer igualdade, não inferioridade. Por quê? Porque a mulher ela engravida, né? E aí não querem contratar, os homens não queriam contratar mulheres para trabalhar, queriam contratar outros homens. Então, para as mulheres sobrava o quê? Os trabalhos braçais e os homens, né, geralmente da elite, ficavam com os trabalhos intelectuais. E aí eles arranjavam várias desculpas para não pagar direito, né? Ou para não contratar direito. Então, a gravidez era usada como desculpa, a menstruação é usada até hoje. Eu já vi mulheres de direita da mó dó falando assim que mulher deveria receber receber menos porque menstrua. Até mulheres eu já vou falar assim, ai que dó, gente. Né? Um ódio do próprio corpo, né? A mulher receber menos porque menstrua e então tem vários momentos no mês, né? Uns 5, 6 dias do mês que a mulher ou trabalha mais devagar por causa das contrações, das dores, ou acaba faltando, né? Mas a produção das mulheres é tão alta quanto a produção dos homens. Isso não impede a mulher, e mesmo que fosse mais baixa, nós somos seres humanos, né? Nós fazemos parte da humanidade, né? A gente não faz parte do capitalismo para fazer o capitalismo crescer. Não, a gente faz parte da humanidade para sobreviver. Se o capitalismo não atende às necessidades das mulheres, o patriarcado, é porque ele está errado, né? Ele não, e por sinal não está nem assim, os homens não dão conta da ciência, não dão conta da parte alimentícia, não dão conta da saúde. Vê como é que está o SUS, vê como é que está o exército, vê como é que está as florestas. Os homens não estão dando conta de cuidar das coisas. Porque eles é que estão cuidando, não é nós, entendeu? Não está nas nossas mãos. Não é? Mas é democracia. Democracia
de quem, né? Porque os pobres não estão no poder, as mulheres muito menos também, entendeu? Então, mulheres são pobres, então mulheres engloba tudo. Logo, mulheres não estão no poder, né? É isso que tá vendo? Então, como é que vai falar disso sem usar a palavra mulher? Enfim. Aí, e Sakine Sanches, pra gente terminar aqui, né? Sakine Sanches, a Tainá. Oi, Tainá, tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Que bom que você apareceu. Então, pra gente finalizar aqui, a Sakine Sanches, né? A Sakine Sanches, ela já é curda e ela é maravilhosa, essa guerreira maravilhosa. Ela ajudou a fazer o grupo da cicla PKK, né? Que pra mim lembra a Pepeca. É um grupo de guerrilha da Turquia. E aí, junto com esse grupo, eles formaram não somente a luta da liberdade das mulheres, mas também o sistema socialista libertário. Então, elas colocaram o sistema socialista libertário lá em Rojava e elas, se Deus quiser, vão conseguir espalhar o socialismo libertário e você aprender a sabedoria dessas mulheres, você vai ver que elas falam de união entre mulheres, você vai ver que elas falam de paciência, de compreensão, de felicidade, né, de inspiração para fazer a sua luta. Você tem que fazer uma luta inspirada, né, que acenda o seu coração. Então, daí dessa, elas montaram grupos, que é IPJ, IPG, IPS, que são os sindicatos da regulação ali do trabalho, né? Então, como que as mulheres curdas lá e os homens curdos, né? Que os homens curdos participaram também, claro, mas é uma luta majoritariamente feminina. Então, os homens de lá, graças a Deus, tiveram um coração nobre, não tiveram apegos aos conceitos, aos negócios, status, e deram espaço para as mulheres, e então ambos conseguem lutar junto, entendeu? Quando o homem dá espaço para a mulher, vira igualitário. Quando o homem não dá espaço para a mulher e sempre está querendo julgar a mulher ou ensinar a mulher, essas coisas do narcisismo, aí cai pro que a gente está vendo aqui no Brasil hoje. Então, IPJ, IPG, então IPJ é proteção da mulher, né, a Federação para cuidar das mulheres, IPG é para cuidar dos cidadãos civis, se eu não me engano, e IPS é para questões de outras que eu não sei. Mas seria isso, né? Mas aí ela tá aí, ó. E ela monta esse. Aí o que que acontece? Essa Kine, essa menina, pegaram ela, torturaram umas 20 vezes, prenderam ela umas 20 vezes, e toda vez que ela conseguia fugir, se ela tava na prisão, ela causava motim, se ela tava na rua, causava motim, em todo lugar ela fazia revolução, né? Mesmo depois de ter sido muito torturada e todas as coisas. Mas daí, quando ela estava na França, com as amigas dela de luta também, veio um atentado e aí. Eita, desculpa. Ai, Jesus amado, é isso que fazem com nós. Os grupos, né, de 3 homens, 4 homens atacaram elas e tiraram a vida delas, né? E aqui nossa querida Marielle Franco, né? É isso aí. Então a gente viu aqui as mulheres, né, do feminismo. E já para a gente terminar aqui, ficarmos mais livres, a gente vai ver agora. Ai meu Deus, cadê aqui? A imagem. Eu tô aprendendo a lidar com essas coisas, né? Então, mas eu acho que tá indo, né, gente? Tá dando pra ir. E agora que a gente já falou da segunda onda feminista, da primeira onda feminista, a gente vai falar, por último, dos coletivos anarcofeministas. Então, os coletivos anarcofeministas acontecem agora deliberadamente, né? Acontecem no mundo inteiro, em todos os países, tem alguma movimentação de mulheres anarquistas se organizando para fazer ajuda comunitária, né, ajuda para outras mulheres e movimentações aí da educação política para as pessoas e também a questão da luta dos direitos, assegurar direitos, né, civis para nós mulheres. Então, mulheres, então a gente falou das mulheres livres da Espanha que lutaram contra Franco e também lutaram contra os nazis, né, que eram 2 ameaças que elas estavam sofrendo muito. Nós temos o IPJ, que é curdo, né? Então,
As mulheres, ó, IPJ, vocês já devem ter visto esse símbolo, ó. Eu procuro muito, né? Ó, IPJ, esse aqui é o símbolo. Olha lá, as mulheres curdas todas armadas, para a gente desmistificar essa coisa de que mulher não vai para a guerra. É claro que os homens sofreram mais com essa questão de guerra, porque eles foram obrigados compulsoriamente a lutarem por causas que eles não queriam, né? Então a violência com o homem com relação a esse aspecto foi muito grande, muito maior. Mas a questão também é que mulheres também foram obrigadas a lutar por ditaduras, né? Parece que não é falado, mas por mais que foi uma questão menor, e outra, não significava que por elas não estarem indo para a guerra, que elas estavam em uma melhor situação, estando no país sem os homens, seus maridos, né, os seus provedores financeiros, elas tinham que trabalhar nas fábricas à mercê dos homens ao redor, então nunca foi fácil para nenhum, né, quando estava no sistema assim para nós proletariados. Mas também foi, por exemplo, tinha samurais mulheres que eram obrigadas a ir lutar lá pela. Quando vai diminuindo os homens da sociedade, por sinal, é comum mandar as mulheres. Mas se mandar as mulheres e os homens, quem vai ficar em casa para cuidar das coisas, né? Então, o capitalismo patriarcal é eles sabem manipular, né? As estratégias aí, tanto de natalidade, mortalidade, deslocação de pessoas, tudo isso eles fazem, tudo eles né, promovem. E as mulheres curdas, olha, são sempre felizes, alegres, elas dizem que elas lutam para ser felizes, porque senão a maldade corrompe, né? Então elas sempre estão se mantendo, ó, quando as mulheres estão, quando a gente vê até, por exemplo, eu já vi, né, casos de mulheres que vivem em situações muito difíceis, tipo no Afeganistão, em sistemas autoritários islâmicos, e elas dizem que, por mais que elas vivam naquela coisa absurda, elas poderem confraternizar juntas, nas cozinhas ou na casa, faz com que elas consigam amenizar a tensão que é aquela violência. Isso quando elas são permitidas em viver em conjunto, né? Então a mãe com a sogra, a mãe com a genra. Não é que nem aqui no Brasil que tem toda essa coisa de rivalidade feminina e apontar o dedo. Mesmo em situações, a gente vê que elas ficam mais ainda unidas em sistemas que estão prejudicando a sua liberdade, né? Então, a união das mulheres ajuda até na saúde mental das mulheres. Você ter uma amiga que você pode olhar nos olhos e contar as questões emocionais, né? Isso é tão importante para o desenvolvimento da humanidade. E geralmente essas coisas, tipo assim, amor, compreensão, bondade, paz. Sabe, falar essas palavras é dita que você é uma boazinha, né? Você é uma fraca, você é inocente, você é ingênua, né? Aqui no nosso sistema político paradigmal aqui do Brasil, né? Que veio com essa Netflix, Hollywood, esses filmes que perderam a essência depois de 2010, traz uma frieza muito grande, né? Você fala assim, não, tenha mais amor, tenha mais calma, calma, fala devagar. Coisas assim vistas como, ai, não significa nada, né? Mas quando a gente vai ver a movimentação das mulheres curdas, para elas isso é fundamental. O espirituoso, a mulher espirituosa, as amigas harmoniosas, né? Cuidando uma do coração da outra, de verdade, se doando para cuidar da outra, dizendo não para os seus próprios desejos às vezes. Não estou falando para fazer isso, não precisa, a gente consegue conversar com o amadurecimento, mas para você ver que a união delas, eu prefiro deixar de fazer algo do que correr o risco de te perder. Entende o que é a diferença da luta? Porque hoje a gente vê os homens anarquistas, né? Eles adoram falar assim, eu daria minha vida pela luta, eu gosto tanto de você que eu daria minha vida por você, eu me jogaria na frente de uma bala por você. A gente agradece, eu também faria isso pelas pessoas que eu amo, agradeço, mas isso aqui, ó, no dia a dia, ó, isso aqui, do dia a dia, abraço verdadeiro, abraço de carinho, né, de defender todas as mulheres, independente de quem seja, independente de qual mulher seja, né, se a mulher tá sozinha, ai, dá até vontade de chorar, mas
Se a mulher tá sozinha, em vez de deixar ela sozinha, acolher ela, né? Trazer ela. Não, não vamos desistir de você. Ai, que lindo. Alguém chega e fala, não vou desistir de você. Não adianta, eu vou conseguir arrumar isso aí. É isso aí, então. É uma coisa que é difícil de encontrar. Ai, bateu um negócio aqui. Bateu um negócio. É isso, gente. Acho que já falamos aqui, né? Aí tem Black Rose Anarchist, que é dos Estados Unidos, é atual, né? Foi formado em 2014. Lembrando que não existe revolução curda. A revolução já aconteceu. Lá já está o sistema anarquista lá, entendeu? Não é mais assim, as mulheres estão lutando para ter revolução anarquista lá. Não, elas já estão no anarquismo, entendeu? Elas já estão lá, entendeu? Não estão lutando para. Aí tem o Black Rose anarquista, que é lá nos Estados Unidos. Tem a FAI também, que eu esqueci de onde é. Tem a Federação Anarquista do Rosário, FAR, que é na Argentina. E o Anarque Feminist Grupo AVG no Reino Unido. Então, em todo lugar do mundo, a gente encontra mulheres lutando, né, para poder conseguir a liberdade, conseguir direitos, conseguir o socialismo libertário, o anarquismo. Aqui no Brasil são as CAF, né, se eu não me engano. Eu coloco, mas eu não encontro. No Brasil nós temos a CAF, que é Centro Anarquista. Ai, deixa eu ver. O coletivo anarcofeminista, né? Então aqui no Brasil a gente tem várias CAFs, se eu não me engano. Enfim, né? Então a gente tem várias aí organizações de mulheres que começam feministas, que começam a se organizar em federações não hierárquicas, que são exclusivas para as mulheres, né? Que geralmente são espaços exclusivos para as mulheres e que permanecem até hoje. Então é isso, gente. Eu acho que deu para falar bastante coisa, né? Vocês acham que eu esqueci alguém? Alguém que vocês queriam que eu complementasse aqui no trabalho? É a primeira live sobre o assunto, então eu estudei bastante na minha vida, mas é impossível saber de tudo. Então eu vou sempre aprendendo, aprimorando, para trazer para vocês novos conhecimentos, novas ideias, novos conceitos. E é isso, né? Hoje em dia a gente tem figuras maravilhosas, feministas. Eu gosto muito, ó, eu tava lembrando, né, da Xena, essa mulher maravilhosa aqui, essa atriz incrível. Porque é só pra gente desmistificar essa questão de que a mulher não faz trabalho braçal, né? Tudo bem, gente, a maior parte das mulheres não é uma Xena da vida, né? Essa mulher incrível aqui, a Lucy Lanless, né? A Lucy Lanless é alta, forte, né? Tem um tipo físico que favorece ela nos exercícios, né? E essa mulher, a Lucy Lanless, é tão legal os dois juntos, né? Ó, o Hércules, que seriado. Se você tem filho, você tem filha, faz ele assistir a Xena, sabe? Problematiza a situação. É tão legal, é tão empoderado. E eles fazem ainda ela ter uma namorada, né? Então, por mais que elas não falassem que eram namoradas, poxa, todo mundo sabe que elas tinham um carinho muito grande, uma atenção uma pela outra. Então, isso sim foi empoderador, né? Na década de 90. É muito engraçado. E ela, né, não tem vergonha de nada, então ela faz umas caras, assim. Ela tem umas expressões engraçadas, ela tem um jeito engraçado de ser. Além de ser maravilhosa pra mim, é um símbolo de luta. E a Lucy Lanless, né, essa moça, Lanless, né, ela trabalhou, antes dela ser famosa, antes dela ser a Xena e tal, ela trabalhou em uma mina de ouro e ela ia escavar a mina para achar ouro junto com os homens lá dentro. Então, mina de ouro. Será que tem alguma foto dela dessa época? Eu acho que tem uma, se eu não me engano. Uma que ela tá perto de um negócio. Enfim, ela trabalhou com mina de ouro, então ela ia lá, ó, e tac,
tac, o dia inteiro, sozinha com os homens lá quebrando e atrás né? Então, o que eu tô querendo dizer? Esse negócio da gente olhar as mulheres da televisão e achar que elas já são prontas, que elas nasceram, não é bem assim, né? E outra, são mulheres guerreiras que foram conseguindo se ascensionar. E também trabalham de forma braçal. Então, mulheres constroem muros, ó. Mulheres pedreiras, ó. Para as pessoas que acham que não existe, ó. Mulheres pedreiras, ó. Elas constroem, ó, igualzinho os homens, ó. A mesma coisa, ó. Talvez não carregue tanto cimento. Talvez não carregue tantos tijolos, mas faz do mesmo jeito acontecer do mesmo jeito, ó. Então, desmistificar essa ideia de que a mulher só ficou dentro de casa parada, servindo os homens durante a humanidade e os homens falando de política e a gente presa. Não, a gente falou, participou, a gente salvou outras mulheres, a gente cuidou uma das outras, de forma deliberada, sem merecer nada. Às vezes até cuidamos de mulheres que nos maltrataram, né? Às vezes até a gente teve que fazer isso por causa das crianças. Então, a gente acaba tendo uma visão diferente. É isso, gente. Obrigada pela atenção de hoje, né? Nosso trabalho aqui, anarcofeminista. Eu acho que deu para dar uma geral dessa movimentação aí das anarcofeministas. São milhares e milhares de mulheres anarcofeministas pelo mundo, né? E estamos aí para trazer a união e a felicidade. Se eu esquecer alguma coisa, a gente vai falar mais desse tema ainda. Vai ter bastante coisas aí pra gente conversar. Então é isso, né? É isso aí, gente. Muito obrigada, atenção de todos e até mais. Amor, união, liberdade e respeito para todas as mulheres. É isso aí. O Digi disse, boa noite, que Deus abençoe, eu amo você, minha querida, ótima matéria e pau nos machistas, principalmente os coritianos lixo. É isso aí. Quem tiver afim aí, fique à vontade. Tchau, gente. Até mais. Aê, alegria, felicidade. Deu certo. Aê.